conversar mais um pouquinho, né, com esse público que nos acompanha aqui no canal. Eu sou a Nilza Inocentini, sou psicóloga, atuo na área clínica e também faço alguns outros trabalhos, como constelação, dou formação em constelação, e inúmeros trabalhos que a gente desenvolve aqui no nosso espaço. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre acontecimentos, coisas que acontecem com a gente na vida, né? E sintomas que aparecem em nós, ou sensações, e que muitas vezes a gente não entende que isso pode ser tratado, que isso pode ser solto, mesmo até sem tomar medicamentos, que às vezes a pessoa fala, eu sou muito nervoso e só com medicamento, eu não quero tomar medicamento, e entra nessa roda vida. Enfim. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas sensações que a gente tem. Pode ser um sentimento de raiva, pode ser um sentimento de ciúmes, pode ser um sentimento de tristeza, são sentimentos, questões que nos arrebatam e que a gente não vê uma solução e não vê como se livrar daquilo. Falar, essa pessoa tem uma personalidade muito difícil. Isso no senso comum a gente ouve bastante. Ele é uma pessoa que tem muita raiva, que se fecha em copas, toda vez que tem um problema ele não sabe lidar com esse problema e aí fica lá emburrado, não quer conversar, não quer se comunicar, e a pessoa está lá se corroendo. Então, eu digo assim, todos os sintomas que a gente tem, eles são possíveis de que a gente se livre deles. Todos. Não tem exceção. E quando isso é muito exacerbado e que a psicoterapia não dá conta, os tratamentos energéticos não dão conta, porque tem um problema de descarga bioquímica no corpo, né? Tem lá alguma coisa no nosso sistema neurológico que não está funcionando direito, e tem remédio também, né? Mas tem muitas coisas que a gente pode olhar e se trabalhar para soltar isso, para tomar consciência, né, desse nosso funcionamento, desse nosso posicionamento no mundo e nos livrarmos disso, nos tratarmos disso, nos curarmos disso. Hoje eu vou falar um pouquinho, por exemplo, de raiva. Todos nós, desde que nascemos, temos raiva. E ela é importante. Ela é um sentimento que ela dá um impulso na pessoa para ela fazer alguma coisa. A pessoa muito mansa, a pessoa que se isola desse sentimento total, geralmente é uma pessoa que não consegue fazer as coisas. O que é a raiva? É uma reação contrária a um ataque. Então tem um ataque, eu vou reunir uma força muito forte e essa força de raiva é uma força de defesa. Um animal, quando morde uma pessoa ou morde um outro animal, que ele não está mordendo para comer, né? Ele sente uma raiva e ele vai lá e se defende com os dentes. É a defesa dele. Então a raiva é uma defesa. Se ela for bem dosadinha, bonitinha lá, ela vai ajudar. Agora, quando ela passa do limite, quando a pessoa, no seu desenvolvimento, se sentiu agredida pelo ambiente, quando ela se sentiu ferida e ela não teve defesas, ela não conseguiu se defender, é bem possível que ela traga essa sensação de raiva e ela vai se fechando para o mundo. E toda vez que ela é alfinetada, esse sentimento vem
gruda com o que ela já tem lá de trás e ele potencializa aqui. Tem várias situações que levam uma pessoa a desenvolver raiva. Por exemplo, se é uma criança que sofre algumas agressões quando ela é pequena, agressões físicas, essa criança naturalmente, naquele momento que ela apanhou, que ela foi agredida, né, ela desenvolve uma raiva forte. Ou que só pessoas que sofrem abusos, né, e o abuso ele vem em vários aspectos. Essa criança ela desenvolve uma raiva. E a defesa dela, muitas vezes, é se fechar, porque a pessoa que tem raiva, ela tem vontade de ir lá e torcer o outro, bater, né? Assim lá, os meninos querem dar soquinho, né? Querem ir lá dar soquinho, chutar. As meninas querem ir lá e avançar no outro, mas nem sempre pode, ela vai ser impedida disso. Esse menino vai ser impedido disso. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai guardando isso. E isso só vai, não foi resolvido, não foi tratado, não foi olhado. Por que essa criança, quando tem uma adversidade, sofre uma agressão, ele vem com uma raiva tão grande? Mas ele tem que conter. Quantas vezes eu já presenciei, quando era criança, menina, brigas de meninos. Eles ficam possessos, né? E às vezes eles choram de raiva. Só que quando nós vamos crescendo e aprendendo a lidar com o mundo, nos tornando adultos, muitas vezes esses sentimentos eles não vão embora. Toda vez que a gente sofre uma agressão, quem tem isso lá guardado, essa sensação vai vir muito forte, mas ele é um adulto, né? Quando o nosso sistema corporal, ele reage a todas as sensações que vêm. Então, vem um estímulo externo, aciona os gatilhos que a gente tem, né? Imediatamente o nosso cérebro vai reagir, ele vai mandar uma informação para o corpo, né? Ele vai dar uma descarga no corpo. Essa descarga, ela se torna bioquímica, ela é uma descarga que se transforma em hormônios, em líquidos, em descarga elétrica, que vai provocar alguma coisa no corpo. E aí, essa sensação é corrosiva, né? Essa sensação vai bater forte em um órgão do corpo, onde for mais sensível. Geralmente a pessoa desenvolve artrose, artrite, dores fortes de estômago, né? Fica corroído o estômago, porque existe uma descarga bioquímica no corpo. E aí, como lidar com esse trem todo? Né? Aprender a desenvolver não é um controle, porque essa pessoa já sabe controlar. Ela não sai matando ninguém, ela não sai batendo em ninguém, mas ela, né, isso é algo que ela joga para dentro. E o que acontece quando ela vem a sensação e essa raiva, esse sentimento explode? O que acontece com ela? Ela vai entrar numa frequência de raiva que já está aí no ar, que é algo comum a todos nós. Tem um monte de gente que sente. E quando a gente entra numa frequência, tudo que a gente sente, isso potencializa. Eu pego a raiva do ambiente, né? E aí potencializa a minha raiva e eu vou me arrebentar, ou por dentro ou para fora. Quando isso acontece, o que a gente precisa fazer, né? Primeiro que a gente tem que tomar consciência disso. Que tudo aquilo que a gente sente, ele tem um fundo
né, que vem e soma ao que eu tenho aqui agora. Nós temos memórias e as nossas memórias, elas estão lá gravadas, tanto memórias visuais como memórias de sentimento. E tudo aquilo que nós vivemos no aqui e agora pode nos remeter a essas memórias antigas. E quando busca uma memória, você vivencia ela de novo, com mais intensidade do que viveu na época. Porque aí vai se juntando sentimentos. Eu preciso, claro, tomar consciência de tudo isso e aprender a fazer exercícios internos, nada é aqui racional, de localizar esse sentimento, de perceber se tudo aquilo que eu estou sentindo é meu mesmo, ou se eu estou dentro de um campo de sentimentos iguais àqueles que eu estou sentindo. E quando eu identifico isso, muito do que eu estou sentindo sai fora. Aí eu vou ficar só com o que deu. Aprender a lidar com, aprender a compreender o funcionamento das outras pessoas, né? Eu primeiro tenho que aprender o meu, né? E depois eu vou observando o funcionamento das outras pessoas, como essa pessoa funciona no mundo. Então, quando eu compreendo isso, eu passo a ter uma sensação aqui mais tranquila e eu não vou me misturar com isso. O que o outro faz é dele, não me pertence. E aí eu consigo não desenvolver essa sensação de raiva. Isso que vem, o maltrato do outro, a fala do outro, a agressividade do outro, é do outro, não é meu. Então ele não é contra mim. Qualquer pessoa que estivesse no meu lugar ia receber essas rajadas. Então o que eu faço? Eu compreendo que o outro está lá se corroendo dentro de um sentimento dele e que isso é dele, ele que vai ter que se virar com isso. Eu não posso deixar isso chegar em mim para que eu acione esses gatilhos de tudo que eu já senti e que isso venha e detone comigo. Quando eu identifico isso lá no outro, eu falo assim, isso é do outro, isso não me pertence. E aí eu respiro, né? Não tem nada a ver comigo, né? Quando a gente aprender a fazer isso, é um trabalho dia a dia, hora a hora, né? Muitas vezes a gente tem pessoas que juram que são nossos amigos, que nos amam, e depois essa pessoa tem um movimento de sumir no mundo, de ignorar você. Se eu não tiver trabalhado nisso e compreender que o outro tem o funcionamento dele e o que ele faz está relacionado a ele, não tem a ver comigo, eu vou ficar me questionando, o que eu fiz, eu não fiz nada. O outro tem uma leitura de mundo, ele fez essa leitura e ele agiu assim. Então eu vou ter que trabalhar em mim, o que eu posso aprender com isso, o que eu posso melhorar em mim, mas não necessariamente eu preciso trazer isso tudo que é do outro. Nossa, que sofrimento era, meu amigo. Não, não era, porque se fosse, não tinha feito isso. É um aprender a lidar com a gente. E aí a gente aprende a lidar também. Queridos, por hoje eu vou ficar aqui. Quero agradecer imensamente a todos que nos assistem, todos que compartilham o nosso vídeo e convidar, gente, continua compartilhando, continua aí curtindo a nossa página, né? Nós aqui desenvolvemos vários trabalhos, temos os cursos, temos a psicoterapia, temos trabalhos de tratamentos com energias, né? E convido a vocês, né? Quem tiver algum interesse ou algum questionamento, entre em contato, a gente está sempre aí para
responder, para esclarecer as dúvidas que a pessoa tem. Muito obrigada!